cada vez mais devemos investir em gestão de risco, né, e inteligência setorial para tentar pegar esses insights. E aí isso para o financeiro começa a ser uma conta um pouquinho complexa. O que a gente pode esperar do preço do primeiro trimestre de 2025? Já tem algumas perguntas que estão chegando aqui, eu vou tentar colocar numa ordem, né, uma ordem parecida do que a gente apresentou aqui no conteúdo. A primeira pergunta, acho que mais direcional para você, Carol, a gente falou bastante de temperatura, de laninha, tem alguma, e a gente está vendo, né, principalmente para quem está aqui em São Paulo, hoje um dia um pouco atípico, né? Você comentou que a carga reduziu bastante a previsão, não só para essa semana, mas para a próxima também, acho que muito direcionado com temperatura. Né? Para a segunda quinzena de novembro, hoje aqui em São Paulo pelo menos é um dia frio. Tem alguma expectativa de novas ondas de calor? O que a gente tem de previsão para ondas de calor para os próximos meses? Bom, o que a gente tem observado, assim, principalmente numa escala maior, né, quando a gente fala em termos de oceano, como eu mostrei, ou algumas outras oscilações, os mecanismos atmosféricos, a gente não tem um indicativo que a gente tinha, por exemplo, nos anos anteriores. A gente teve anos anteriores que a gente tinha uma presença de El Niño, que ele ajuda também a desviar essa chuva que a gente tem observado aqui, normalmente a gente estava observando mais ao sul do país, estava associada a essa condição do Pacífico. Então, assim, o que a gente tem previsto até o fim desse mês é uma nova formação de zona de convergência, que talvez seja umas arcas, né, como alguns veículos já falam. E assim, a expectativa para dezembro é que tenha continuidade desse padrão, porque a gente já vem observando em altos níveis da atmosfera algumas circulações que favorecem essa chuva que acontece bem aqui na região sudeste. A gente sabe que o centro de carga é muito concentrado no sudeste e quando essa chuva está aqui, a gente tende a ter tanto uma redução de temperatura como também de carga. Então, assim, diferente dos 2 anos anteriores, a gente tem uma condição um pouco melhor para a precipitação em si. Legal. Uma outra pergunta que chegou aqui é relacionada com a carga, né? A gente mostrou e discutiu bastante o comparativo de carga de 23 para esse ano também. E acho que a carga é muito impactada pela temperatura e principalmente o residencial e industrial crescendo bastante. A dúvida que surgiu é por que o comercial, o setor, né, o segmento comercial, ele não reagiu tanto na carga como o industrial e o residencial. Eu posso falar um pouquinho desse aí, né? A gente comentou durante a apresentação que uma parte, e uma boa parte que veio desde o final do ano passado e seguiu para esse ano, teve a ver com altas temperaturas, teve a ver com refrigeração. E, em geral, o comércio ele já era equipado de refrigeração, né? Então, eu vou isolar industrial, a gente fala dele depois, mas o residencial teve uma corrida mesmo, né, por refrigeração. A gente até conversava com pessoas da indústria e via isso, assim, uma falta de equipamento de ar-condicionado, tanta demanda daquele equipamento foi tida a partir de mais ou menos agosto, setembro do ano passado. Então, a carga residencial ela foi primeiro a mais afetada, muito a ver com refrigeração, e seja aqui eu falando do ar-condicionado, mas seja a temperatura da geladeira, que o pessoal, todo mundo teve que botar um estágio acima porque não estava gelando o que estava em casa, né? Então, esse foi o primeiro passo aí, né? O comercial, ele foi menos afetado nesse sentido, ele já tinha, você pega o grande shopping centers, ele já tem toda uma estrutura de refrigeração. Então, o crescimento, ele acaba sendo, por mais que seja, tem que aumentar ali, né? Você tem que reduzir a temperatura, aumenta o consumo, mas é um aumento meio que em cima de uma capacidade que já existe, né? No residencial não, era uma nova capacidade. Não tinha um ar-condicionado, passou a ter, né? De forma mais espalhada. E o industrial, ele responde à temperatura, mas ele responde muito mais à atividade econômica. E não para mim não é tão verdade dizer que foi um crescimento pequeno, é só assim, a base é muito maior, a gente tem menos efeito de temperatura. Sim. Se a gente pegar dos últimos anos, e pode até ser um ponto que a gente aborda na próxima, o crescimento dos últimos 2 anos foi considerável da carga industrial. Então, não é o mesmo patamar, mas acho que tem muito a ver com isso, com a forma como cada carga se comporta de cada uma dessas classes. E por isso que a gente vê esse efeito meio diferente em cada segmento. Muito bom. Tem uma pergunta aqui que é super tranquila de responder, mas somando carga, temperatura e ideologia, o que a gente pode esperar do preço para o primeiro trimestre de 2025? E aí, começa? Pode começar. Assim, acertar é o complicado, né? Pra gente também, internamente, a gente tem essas discussões quase que diárias de para onde vai.
Dado tudo que a gente está enxergando, assim, do que a Carol comentou, pelo menos um novembro, dezembro, ok, aí do ponto de vista de precipitação. E a Carol falou, né, tem um ambiente bom para formações de chuvas organizadas. Assim. Então, a gente entende que há uma tendência, se não de preços no mínimos, assim, não necessariamente é isso, e aí eu cito, aí, daqui a pouco vou retomar um ponto da live anterior aqui, mas há uma tendência de preços mais baixos, assim. A gente não enxerga grandes spikes de preço, a não ser no horário, né? No horário isso acontece, no horário vai continuar acontecendo. Então, a gente está falando aqui do preço de novembro mega baixo, né? Mas há 2 dias a gente teve preço batendo ali R$600, teve 4 dias R$900. Sexta-feira, acho. Então, assim, nesse horizonte curto a gente vê spikes. Então, no preço horário a gente vai ver isso acontecer. É normal que aconteça, dada a organização da matriz. Mas a gente não enxerga preços médios tão elevados para o primeiro trimestre do ano que vem, justamente por esse bom começo de período úmido e uma perspectiva boa. Mas, a partir de janeiro, e aí a gente comentou isso na última live, a gente falou sobre uma mudança de modelos, né? Os preços são formados por modelos matemáticos de otimização. E esse modelo passa por mudança a partir do dia 1º de janeiro. Óbvio que todo preço que está sendo feito a mercado, que é vendido hoje para o cliente ou entre contrapartes, quaisquer que seja, já se considera essa mudança de modelo. Mas é uma incerteza, assim, a gente estaria acompanhando o período sombra, mas é o tal do New Wave híbrido, é um modelo novo que, além de ter mudanças metodológicas, ele tem uma mudança de aversão a risco também. Então, são 2 mudanças que vêm juntas. E na nossa visão, na visão da Auren aqui, é algo que traz ainda mais volatilidade para o preço. Né? Então, vai ser muito, muito importante observar o comportamento desse novo modelo, dessa nova mudança de metodologia de desenho hidroenergético, que é o que acontece ali no novo New Wave, porque isso pode mudar. No site da CCE tem um acompanhamento ali desde final de agosto, começo de setembro, do período sombra, do New Wave híbrido. E lá a gente consegue observar o que seria o preço se o preço já estivesse sendo formado pelo New Wave híbrido. E aí, nos momentos, o que a gente observou nesse primeiro tempo, claro, não dá para assumir isso como uma verdade absoluta. A gente vai ter diferentes questões do modelo ao longo dos próximos meses. Mas pegando aí do janeiro do setembro a novembro, que é onde tem o New Wave híbrido rodado, nos momentos que o preço estava ali em agosto e setembro mais baixos, o New Wave híbrido subiu esse preço aí, cerca de 40, 50 reais ali, com spikes de preço também. Aí no outubro, que o preço já tinha subido, o preço atual, né, subiu bastante, assim. A gente pegava o New Wave híbrido, como ele já tinha uma visão diferenciada de hidrologia, ele reduziu os preços no outubro, então foi ao contrário. E aí agora, no novembro, que o preço caiu, o New Wave híbrido de novo, mais alto. Então, vai ser uma quebra de paradigma, assim, pra gente um pouquinho. Mas, assim, não muda que a hidrologia é favorável e a gente deve ver preços mais baixos. Mas é um ponto de atenção que o New Wave híbrido, não necessariamente porque é o piso de dezembro, foi pro piso de dezembro, é piso de janeiro, não necessariamente porque o New Wave híbrido vai nos guardar algumas surpresas. Né? E a gente aprendeu um pouco nisso esse ano, né? Não é porque foi teto em outubro que vai ser piso, teto em dezembro, a gente está vendo exatamente o oposto. Cada vez mais devemos investir em gestão de risco, né, e inteligência setorial para tentar pegar esses insights. Carol, tem uma aqui que é mais direcionada para você. E a gente está vivendo, nessa semana, está tendo a COP29, né, em Baku, né, no Azerbaijão, onde é discutido muita coisa de mudança climática, onde os líderes mundiais eles apresentam metas, né, para os países de redução da emissão de carbono. E aí muito fala assim, né, das mudanças climáticas. Como é que está hoje? Qual que é a principal dificuldade que isso tem agregado para a gente poder prever esses eventos extremos? O que a gente tem tentado aprender e evoluir para incorporar nos modelos climáticos os extremos que estamos vivendo, né, que tipo de temperatura, de chuva onde não chove, seca onde não tem seca. Né? Então a gente viu muito esse ano, né? Uma seca no norte, que é algo que era muito improvável, né? A catástrofe no sul. Como é que isso traz essa complexidade para o seu dia a dia? Sim, eu acho que tem 2 pontos que são bem importantes. Como eu comentei, os modelos meteorológicos, eles usam informação
da superfície. Então, a gente, por exemplo, costuma olhar muito qual que é a cobertura que a gente tem ali. Se a gente tem vegetação, se a gente tem uma cobertura mais urbana, porque isso interage com a atmosfera de uma maneira. Então, por exemplo, se você tem uma região mais arborizada, ela tem uma resposta em microclima, mas que isso reflete também numa região maior. E os modelos, eles captam isso. Então, quando a gente vai simular a atmosfera, a gente tem que descrever como está essa superfície. E aí eu tinha visto alguns acompanhamentos em paralelo que a gente faz, sobre a representação, por exemplo, que a gente tem da floresta amazônica. Então, a gente tem visto que a degradação dela pode trazer um erro bem expressivo para o modelo. Então, aqueles períodos de bloqueio, essa mudança, assim, talvez até mesmo a redução de umidade que a gente observa nos últimos anos, né? Últimos anos que eu falo é os últimos 10 anos, pode ser pelo prejuízo que a gente tem na previsão por conta dessa mudança do próprio solo. Então, a gente tem todo um ciclo que a gente chama de ciclo biogeoquímico ali, que a gente precisa ter, que naturalmente aconteceria, mas a gente observa que, né, o ser humano tem alterado essa superfície. Então, a gente tenta acompanhar e os modelos sempre tentam ter um pouco mais de aprimoramento com relação a isso. Então, e também tem um aumento da resolução dos modelos. Então, quanto melhor a gente consegue, quanto maior a resolução, né, mais próximo, assim, mais detalhado a gente consegue inserir essas informações de superfície, mas também de temperatura, umidade, melhor fica a nossa representação de precipitação. Então, já tem iniciativas que são globais, né? A gente tem uma rede que, na verdade, é mundial, assim, de meteorologia. Tanto que os modelos que a gente acompanha aqui tem o modelo europeu, o modelo americano, são modelos que são calibrados para toda a superfície terrestre, de maneira geral, mas sempre tem esforços assim, em melhorar cada vez mais a representação, a resolução. Antes também a gente tinha um problema muito grande da representação ser muito... A calibração, né, era muito próxima com o hemisfério norte, mas o hemisfério sul ele tem um comportamento diferente. A gente tem também a Cordilheira dos Andes, que traz uma dinâmica diferente aqui para o Brasil, né? O Brasil é muito beneficiado, na verdade, pela cordilheira. E aí são esses esforços, né, que a gente tem, que são mais acadêmicos, que vem tentando assim, trabalhar na melhoria dos modelos. Então, assim, é constante, a gente tem a COP, mas a gente tem outras iniciativas que são dessa rede de meteorologia que buscam sempre melhorar. Então, até mesmo quando a gente compara, né, quando a gente tenta fazer calibrações aqui com relação à ENA, Machine Learning, a gente sempre esbarra com atualizações que a gente tem dos modelos meteorológicos. Então, constantemente, as universidades, né, NOAA, outros centros, assim, eles sempre estão trabalhando uma melhoria aí da representação atmosférica. Muito bom, muito obrigado. Bruninho, vamos entrar agora num capítulo, chegaram algumas perguntas, de um tema que está tem se falado muito no Brasil, e é um tema mundial, né? Acho que em quase todo lugar do mundo a gente fala muito do curtailment, e é um tema que agora, né, ele veio muito forte, principalmente em 2024, na pauta do Brasil. Chegaram algumas perguntas aqui sobre o curtailment. E acho que antes de a gente começar, talvez, a responder as perguntas, eu queria que você explicasse rapidinho, para quem não sabe o que é, né, uma palavra que é difícil de escrever, difícil de pronunciar, e acho que vamos tentar ajudar quem está de casa a entender o que é o curtailment, então rapidinho. Depois, o que esperar dele para 2025, e se tem alguma previsão de alteração regulatória que possa impactar, na nossa visão, impactar os consumidores também. Tá bom. Vou tentar fazer um bate-bola de curtailment aqui. Tá bom. Acho que é o tema mais quente do setor aí, do ponto de vista de geração, consumidor, para onde vai o efeito, né? Não é um tema fácil para a gente falar aqui nos próximos minutos, né? A gente tem pouco tempo para um tema que poderia ser mais umas 5 lives sobre, mas dá para abordar um pouquinho sim. Tentar traduzir o termo aí para quem tem menos contato. E até tem surgido várias notícias para quem acompanha Valor Econômico, Infomoney e tal. O pessoal tem falado bastante sobre esse tema, que basicamente tem a ver com o que a gente comentou na apresentação. Teve um tópico ali que eu abordei sobre crescimento de fontes renováveis, né, solar e eólica, e o reflexo, inclusive, lá no preço do Nordeste, que ele descolava sozinho para piso regulatório ali ao longo do dia, que eu comentei que era a sobreoferta. Eu falei, cara, isso aqui tem a ver com a sobreoferta do Nordeste. E o curtailment, ele é essencialmente uma sobreoferta que não é capaz de ser alocada na carga por motivos diversos. Então, basicamente, é uma geração que não acontece. Do mesmo jeito que já acontecia anteriormente com a fonte hidrelétrica, então momentos que tem muita água e você não tem consumo,
quando vê aquele vertedouro, né, a água passando pela usina hidrelétrica, né, várias vezes, né, quando eu era mais novo, eu achava que aquele momento era o bonito, né, que estava gerando energia, ali no momento você estava perdendo água, né. Então, você perde vento e sol no momento que não tem a capacidade de se usar aquela energia. Hoje a gente não tem um sistema de armazenamento assim, vasto, diferente dos reservatórios, né, que a gente tem para a fonte hidrelétrica, a gente não tem isso para eólica e solar. Então, o curtailment, a gente tem usado muito corte de geração aqui internamente para falar, né, para tirar um pouco da dificuldade de falar esse negócio, mas o corte de geração ele é o momento de uma sobreoferta essencialmente eólica e solar, em momentos específicos ali do dia, em que não é possível alocar aquela geração. Então, se desligam usinas, então o operador ele decide por região elétrica, ele tem alguns critérios que ele segue, que ele vai cortando usinas e reduzindo o patamar de geração, porque no nosso sistema elétrico assim, você não pode botar mais geração do que consumo, senão você entra em colapso. Né? Então, ele vai cortando a geração de forma que aquilo seja o melhor atendimento possível à carga. Então, o curtailment é isso, é você ter um corte que não tem a ver com a sua operação especificamente da sua usina, naquele momento, naquela hora, naquele minuto, mandatado pelo ONS para manter o balanço de oferta e demanda. E esse tema ficou muito relevante esse ano porque assim, a gente já observa isso já há mais ou menos 2 anos acontecer. 2 anos e meio, mais ou menos, acontecendo. Mas esse ano ficou gritante, né? Virou, por mais que a gente tenha mais consumo, a gente apontou aqui, né, carga crescente e tudo mais, o crescimento da oferta foi fantástico, assim, né? A gente teve muita opcionalidade agora de eólica e solar. Isso tem a ver com alguns incentivos que foram dados, e a solar aqui eu estou incluindo nesse tema a GD também. Então, o balanço tem que ser enxergado como um todo. Então, a gente colocou muita GD no sistema, seja por algum subsídio, seja pela atratividade da fonte, de fato, de você ter ali, seja da pegada sustentável que tem na sua casa. Pô, eu quero ter uma fonte de geração minha aqui, bacana, solar, tô prestando um serviço também. Então, você vê a GD, solar e eólica tiveram um boom nos últimos anos. Assim. Então, nos últimos 3 anos foi de grandíssimo crescimento dessas fontes. E isso gerou essa sobreoferta. Então, e esse ano é o ano que calhou de ser o maior. Assim. Então, a gente tem ainda mais, na nossa visão, mais um ano aí de grandes investimentos que ainda estão acontecendo para fonte solar e eólica. A GD é um capítulo à parte, a gente enxerga ela continuando crescendo, mas a eólica e a solar a gente vê que começa a entrar num momento de maior dificuldade, justamente porque o pessoal começa a colocar na conta na hora de investir numa usina esse ponto. Se eu coloco minha usina, ela vai ser cortada, ela nem vai gerar o potencial dela. E aí isso para o financeiro começa a ser uma conta um pouquinho complexa. Então o que a gente enxerga é que a partir de meados do ano que vem, com essa continuidade de crescimento da carga, a gente vê não só o crescimento da carga orgânica que a gente fala, mas tem potenciais aí de nova carga. Né? Então, a gente tem visto um monte de notícias tal qual do curtailment de data center, por exemplo. Data center seria uma nova demanda, seria super bem-vinda para esse tema também de onde você aloca aquela geração que hoje não está sendo alocada. Então, acho que a gente está atingindo os picos assim, de corte. Isso, como você falou, né, Diniz, isso acontece no mundo inteiro. Na Espanha não é diferente, na Alemanha não é diferente, na Califórnia não é diferente, no Texas também não. Então a gente observou que em vários mercados, a gente é um deles, em que teve esse crescimento das renováveis, a gente tem associado um crescimento do corte. Então ele passa a ser, em uma parte, estrutural, vai acontecer. Então não adianta fugir, falar que não vai acabar ano que vem, não vai acabar. Ele tem uma parte estrutural, mas o que a gente enxerga é uma diminuição mesmo. Então, ele deve atingir, na nossa visão, um ápice entre esse ano e 2025, em que tem esse crescimento mesmo. E aí, ao longo do tempo, conforme reduz o ritmo de investimento, não é que vai reduzir a zero o investimento em eólicas e solares, mas reduz o ritmo do que aconteceu nos últimos 3 anos, esse balanço ele vai se assentando um pouco mais e a gente vai vendo uma tendência de cortes reduzindo, principalmente a partir ali de final de 26. Esse ano e tem um outro ponto também que passa por isso, que é o investimento em transmissão. Então a gente teve vários, então tem o que não foi atendido, oferta que não foi atendida com carga, mas tem também uma parte da oferta do Nordeste que não foi possível escoar para o Sudeste. Né? Então esse ano a gente teve muito impacto disso, porque teve uma linha ali, né, que atrasou ali perto ali no Ceará, que ela traria mais energia para o Sudeste.
Isso ficou mais ou menos um ano atrasado e isso acabou calhando num corte maior do que o esperado para agora. Essa linha entrou ali no meados de outubro, final de outubro, e já dá um certo alívio, né? Para quem acompanha esse negócio com frequência, agora em novembro, o pessoal que acompanha só o índice viu um aumento de novo do curtailment. Mas uma coisa que a gente tem que se educar também para ver é que teve muito mais geração do que o esperado também. Então, teve um vento fantástico, teve a ver com o que a Carol comentou, teve um vento fantástico no novembro, até aqui. Então, para além do corte em si, que em termos relativos ele cresceu, teve muito mais geração também. Então, as duas grandezas associadas que vão dar a resposta que a gente imagina. Então, há uma tendência de queda futura. Esse problema a gente vai conviver bastante aqui agora, no final de 24, e safra de ventos ali em 25. Mas é uma perspectiva de mais transmissão que entra, mais carga e uma oferta um pouquinho mais lenta, pelo menos nos próximos 2, 3 anos. É difícil dar número, mas o comportamento deve ser esse. E ano que vem vai ser um ano de corte também aí que a gente vai observar. Não tem para onde fugir. Boa. E acho que só para a gente não invadir muito o horário de almoço de todo mundo aqui, a gente tem tempo de fazer a última pergunta, que ela está relacionada ao PLD horário. Vamos entrar agora o ano com reservatório quase 20 pontos percentuais pior do que a gente viu, né, há um ano atrás. E a questão é, como é que vocês acham que para o começo do ano e para 25, a questão da modulação, né, que é o preço horário conforme ele está consumido, ele tende a se agravar? Veio também umas perguntas se a tendência é o preço ficar sempre no mínimo quando eu estou no pico da geração solar, ou se eu tiver temperatura elevada, não necessariamente ele vai estar no piso. Falar um pouquinho mais sobre modulação e PLD horário e o perfil dele ao longo do dia. Tá bom. Quer falar? Eu falo, pode falar. Não pode falar, eu complemento. Tá bom. O que a gente tem de visão, assim, não tem como dissociar PLD horário do balanço de oferta. Assim. Não dá para cravar que vai ser sempre piso no horário da solar, mas é sim uma fortíssima tendência de que a gente vai observar os menores preços nesse horário. Né? A forma como o modelo hoje ele é construído, ele encara a solar, a eólica, como um custo zero. Assim. Então, ele é um custo zero associado ao modelo. Então, uma vez que a gente tem muita oferta nesses horários, ele vai jogar esse preço para baixo. E por mais que tenha temperaturas elevadas, a gente tem hoje, e tem a ver com esse tema do curtailment que a gente comentou agora, ele tem muita sobreoferta nesse horário. Então, por mais que venha uma temperatura elevada, subiu 1, 2 gigas, vai ter um reflexo em preço? Vai, porque ele não vai ficar ali no piso, talvez. Mas continua sendo um perfil de preços que a gente enxerga esse perfil do balanço entre oferta e demanda, sabe? Então, isso não vai fugir, isso não foge. Para o ano que vem, o New Wave híbrido, a gente vai ter que aprender junto o que ele apresenta do ponto de vista disso. Vai levar para o piso ou não vai? O outubro mesmo, né? O outubro a gente estava com preços muito altos, não ia para o piso o meio-dia. Ele permanecia em patamares elevados também. Mas ele foi o horário de menor preço, né? O momento da solar. Então, o perfil de preços eu não vejo como mudando assim, para o 2025. Não vejo motivação de que o meio-dia, 10 da manhã é o preço mais baixo e ali às 17, às 19 o preço mais alto. Isso deve continuar e eu acho que um mecanismo que o cliente tem, e a gente abordou muito rapidamente na última, foi resposta da demanda, conseguir modular o seu consumo com base nisso e dá para ter uma boa convicção de que esse é o perfil de preço para 2025. Não acho que muda, mas também não é uma certeza que ele vai para o piso no horário da solar. Acho que a única certeza que a gente tem é que realmente a gente vai ter muita volatilidade no PLD horário. Sim. Então, para todo mundo que está nos acompanhando aqui, que atua, né, ou está na parte do consumo, ou possui um comercializador varejista, tomar muito cuidado na precificação e nos riscos que ele agrega ao teu portfólio. Então, acompanhar bem o consumo de cada um, de cada segmento. Que realmente a gente está vendo, né, a gente viu semana passada, né, perdendo piso o dia inteiro e durante 1 ou 2 horas do dia, passando de 600, 700 reais, no mês que na teoria a gente está com uma ENA confortável, uma previsão boa de chuva. Então, investir muito em gestão de risco e acompanhamento do rendimento da tua carteira de clientes vai ser muito saudável para todos os negócios. Isso veio para ficar, né? Veio para ficar. Com renovável é assim, e é assim no mundo inteiro, não é no Brasil. Qualquer bolsa de energia que olhar por aí, existe essa volatilidade associada. Procure aí curva do pato, que aí vocês acham um pouquinho do comportamento de preços e da oferta. Isso aí. Carol, muito obrigado.
Obrigada. Bruninho, obrigado Valeu. por terem contribuído tanto aqui com a nossa segunda aula em tendências. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que tenha sido uma live produtiva, para que vocês consigam usar parte desse conteúdo nos negócios de vocês. Fica o convite também, a gente vai colocar um QR Code na tela para que vocês possam responder um questionário. Esse questionário é super importante porque a gente continua evoluindo, né, para a terceira, quarta, quinta aula em tendências, não só no conteúdo apresentado, no formato. Então fica um convite, né, além de tudo, né, respondendo o questionário, você vai estar participando de um sorteio de 10 caixinhas de som JBL para você curtir o feriadão aí, né, com a família, com os amigos. Então, para a gente é super importante participar dos questionários. Muito obrigado pelo tempo de vocês, um bom almoço e um bom feriado a todos. É muito importante vocês se inscreverem no canal, porque ele representa a nossa voz, tá entendendo? Nós não temos uma didática tão fundamental e tão objetiva como tem aí o canal. E o canal ele é um órgão de divulgação que procura não adivinhar, mas transmitir aquilo que realmente é importante que os senhores saibam para se conduzirem de uma forma positiva no mercado de valores.